Olá, tudo bem? Bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro Conviver em Casa. E é uma alegria, um privilégio poder receber você para esse nosso tempo. Espero que você esteja bem, espero que nessa manhã Deus fale ao seu coração. Eu quero orar para a gente começar esse nosso tempo, buscar a Deus em oração, pedindo que Ele possa dirigir, que Ele possa falar ao nosso coração hoje e que a gente esteja atento àquilo que Ele quer ministrar à nossa vida. Vamos orar juntos? Deus, muito obrigado por esse dia, por mais uma manhã, por podermos nos encontrar, por podermos separar um tempo da nossa semana para ouvir a Tua Palavra, para refletir sobre o Evangelho, para pensar sobre a nossa vida em comunidade, e nós Te agradecemos por isso. Pedimos que o Senhor abençoe cada um que se conecta com a gente nessa hora, derramando graça, a bondade, amor. Se alguém que está com a gente aqui precisando de um toque de cura, de um alento, de uma manifestação poderosa, nós clamamos que o Senhor, através do Teu Espírito, possa visitar, trazendo ânimo, restauração, e que a gente saia aqui desse tempo certos de que a gente se encontrou com o Senhor, que o Senhor falou conosco, que nós ouvimos a Tua voz. Fala conosco, Deus, visita-nos com o Teu poder, com o Teu amor, com a Tua graça. Pedimos por essa manifestação sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, se é a sua primeira vez aqui, eu quero dar as boas-vindas e convidar você. Conecte-se com a gente aqui através do nosso Instagram, Conviver Jundiaí. Por ali a gente coloca as nossas informações, aquilo que está acontecendo durante a nossa semana, e você é muito bem-vindo, bem-vinda a participar com a gente da nossa família. Você pode nos mandar uma mensagem, vai ser uma alegria poder conhecer você, saber mais sobre você, orar por você, e dessa maneira a gente poder abençoar a sua vida, tá bom? Então, se é a sua primeira vez, você quer saber mais sobre a nossa comunidade, conecte-se com a gente. Vai ser uma alegria poder saber mais sobre você, tá bom? Gente querida, nós estamos meditando nesse mês sobre o tema Vida em Comunhão. E eu quero conversar com você hoje sobre esse tema, um presente chamado silêncio. Então, primeiro domingo nós conversamos sobre o que é comunhão e como ela acontece, as características dessa vida em comunhão. Domingo passado, o Bruno compartilhou com a gente sobre a comunhão de todo dia, falando sobre a importância da mesa e como isso é fundamental na nossa vida comunitária. Mas hoje eu quero pensar um pouco sobre esse lugar do silêncio na nossa jornada como comunidade de fé. E talvez falar sobre silêncio, falar sobre solitude, pode parecer estranho ou não fazer muito sentido para você. Porque quando a gente pensa em comunhão, logo a gente pensa em encontro, a gente pensa em mesa, a gente pensa em presença, a gente pensa em palavras. Mas eu quero tentar refletir aqui, nesses minutos com você, sobre a importância de nós termos um tempo de silêncio e solitude para que a nossa vida comunitária ela seja ainda muito mais significativa. E eu acredito que pensar sobre isso vai nos ajudar a trazer mais significado até mesmo para os nossos encontros. O Bonhoeffer, nesse livro que nós estamos estudando às quartas-feiras, no nosso clube do livro, chamado Vida em Comunhão, ele nos alerta para a seguinte realidade. Olha aí, a pessoa que não suporta a solidão deve tomar cuidado com a comunhão. E o contrário também é real. A pessoa que não se encontra na comunhão, que tome cuidado com a solidão. O que o Bonhoeffer está querendo dizer aqui é que a gente precisa aprender a lidar com a solidão e a comunhão como algo que
pertence, uma realidade que elas caminham juntas. Ele vai dizer isso, que só na comunhão nós aprendemos a estar sozinhos no sentido correto. E é só na solidão que a gente aprende a viver de modo correto na comunhão. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a solidão sem comunhão pode nos levar a uma vida individualista, a uma vida egocentrada. A gente vai pensar muito só na gente mesmo, quando nós vivemos a solidão sem a realidade da comunhão. Mas também, por outro lado, viver comunhão sem solidão pode levar a gente a uma vida vazia, levar a gente a muitas palavras e pouca profundidade. A gente, por conta de a todo momento querer só a comunhão pela comunhão, a gente não aprofunda. E o silêncio nos proporciona essa realidade, que a gente possa nós nos aprofundemos nos nossos relacionamentos e na nossa própria espiritualidade. Por isso, a gente não pode ver comunhão e solidão como realidades antagônicas, mas elas podem caminhar juntas. E você há de concordar comigo que a gente vive hoje, principalmente por conta das nossas polarizações e do tempo, do momento de vida que a gente está experimentando, principalmente no nosso país, um tempo de muitas palavras. Parece que nós somos obrigados a ter opinião sobre tudo, sobre todas as coisas. Somos instigados a todo momento a nos expormos. Por exemplo, em tempos como das eleições americanas, muitos de nós nem sabemos como que é eleito um vereador, mas porque no nosso país, na nossa cidade. Mas como todo mundo estava falando sobre as eleições, parece que é obrigatório a gente ter que falar alguma coisa sobre o que todo mundo está falando. O Zé Machado, um pastor, professor muito querido, ele diz que ele brinca, que existem muitos cursos sobre oratória, mas poucos ou quase nenhum curso sobre escutatória. Porque nós somos chamados ou instigados a falar, a expor as nossas opiniões, aquilo que a gente pensa a todo momento. E as redes sociais ampliam tudo isso. Mas o que eu quero afirmar para você aqui hoje é que o silêncio, ele precede a fala. Antes de nós falarmos, nós temos que ouvir. Por isso, o discípula de Jesus, que quer viver uma vida de comunhão, sabe que essa jornada vai se desenvolver numa decisão. E essa decisão de ter um tempo fixo para si mesmo, para ouvir a Deus, para se alimentar de Deus, para que ele, sendo alimentado e nutrido nessa relação com Deus, ele possa voltar para a comunhão, pronto para repartir aquilo que ele recebeu. Então, dentre tantos exercícios, dentre tantas disciplinas espirituais que a gente pode desenvolver na nossa solitude, no nosso silêncio, eu penso que duas delas são extremamente básicas e fundamentais se a gente quer ter uma vida de comunhão significativa com a nossa família de fé, que são oração e meditação bíblica. Eu acredito que muito da nossa falência, da nossa jornada e da nossa vida devocional se dá por conta de dois extremos que a gente vê e que eu presencio aí na minha jornada pastoral. De um lado, tem muita gente que faz da vida devocional algo muito religioso, algo como se fosse uma obrigação. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ir lá dentro das minhas atividades do dia, eu tenho que dar um cheque lá, eu li a Bíblia, orei. Algo obrigatório, uma relação quase comercial com Deus. Porque eu faço isso, Deus tem que me dar aquilo. E esse é um lado, esse é um extremo dessa vida devocional. Algo que não é fruto de amor, de conhecimento, mas de pura obrigatoriedade. Mas por outro lado, e talvez no outro extremo, nós temos também um desleixo,
uma acomodação, uma espiritualidade domingueira e templista. A pessoa não consegue desenvolver além daquilo que ela faz num domingo. Então, se não tem um culto presencial, para ela é uma morte, porque parece que está faltando alguma coisa. Porque a espiritualidade dela é baseada num lugar e num dia. Eu creio que nós precisamos do silêncio e da solitude nessa nossa jornada para a gente renovar esse nosso amor por Jesus e pela sua palavra. Por isso eu acredito que uma vida devocional saudável, ela parte do básico, que é nossa vida de oração, a nossa meditação, leitura das Escrituras, para que a gente não caia nesses extremos, não sejamos desleixados, mas também não sejamos meramente religiosos, mas sejamos discípulas de Jesus que amam ter tempo com Deus, se relacionar com Deus, ouvir a Deus. Eu penso que os nossos encontros eles seriam muito mais significativos, profundos e transformadores quando estes que são seguidores de Jesus, todos os dias, por amor a Deus, eles tivessem essa prática de ouvir a Deus, de obedecer aquilo que Deus nos pede através da leitura bíblica, através da meditação das Escrituras. E é interessante quando a gente vai para os evangelhos, a gente vai ver que Jesus era alguém que meditava, Jesus era alguém que orava, que buscava o seu Pai. E nós temos vários textos bíblicos, nos evangelhos principalmente, nos mostrando essa realidade. Jesus se retirando da sua agenda e indo para um lugar para ficar sozinho, para orar, para buscar, para ouvir Deus. Por exemplo, em Marcos capítulo 1, versículo 35, olha o que o Evangelho diz para nós. Antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mateus 14, 23, depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Mas eu quero me deter aqui num texto do Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 12, quando o evangelista diz para nós o seguinte: num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou e disse: eu quero, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, ordenou. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Aqui, mais um episódio de Jesus se retirando para um tempo com Deus, para a oração. Essa narrativa de Lucas nos apresenta Jesus na sua atividade, Jesus no seu trabalho. Jesus andando de um lado para o outro, exercendo ali a sua vocação, o seu trabalho. E o que nós vemos principalmente nos evangelhos é que Jesus era alguém que tinha a agenda cheia. Jesus, a todo o momento, ele está trabalhando, ele está fazendo a vontade do seu Pai. E o texto diz para nós que Jesus, em determinado momento, vai para um povoado. E nesse povoado ele encontra esse homem leproso. Provavelmente um homem que, por ser leproso, era alguém que sofria um preconceito pela sociedade. E ao encontrar Jesus, esse leproso, por ouvir a fama de Jesus, por ouvir aquilo que Jesus fazia, ele vai ao encontro de Jesus e pede para que Jesus o toque, para que Jesus o cure, para que a sua lepra desaparecesse, para que ele pudesse ter uma vida normal, vamos assim dizer. E Jesus faz isso. Jesus, com compaixão, com bondade, com graça,
toca e aquele homem é curado. Jesus dá algumas orientações para aquele homem que são orientações que nos soam estranhas, né? Porque Jesus diz, não precisa contar para ninguém o que aconteceu. E parece que essa orientação não surte muito efeito. Porque no versículo 15, o evangelista Lucas diz para nós que as notícias sobre Jesus se espalhavam cada vez mais. E as pessoas continuavam a procurar a Jesus para que Jesus, em algum momento da agenda dele, tivesse a oportunidade de tocá-las, abençoá-las, ensiná-las, a curá-las. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 16. No versículo 16, Lucas deixa claro: ele, Jesus, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Sabe o que é interessante aqui nesse texto? E eu penso que a gente pode aprender com Jesus, que quanto mais a nossa agenda se enche, quanto mais coisas nós temos que realizar, mais nós deveríamos buscar a direção, mais nós deveríamos buscar a orientação de Deus. Parece que isso que Jesus faz aqui nesse texto. O Bonhoeffer, no livro Vida em Comunhão, ele acreditava que o cristão precisa de um tempo fixo para si durante o dia para 3 coisas: meditar na palavra, orar e interceder. Eu entendo que o que Bonhoeffer está dizendo aqui é que a vida em comunhão ela é sustentada por uma vida de solitude. Uma vida naquilo que Jesus vai chamar de secreto, uma vida de busca a Deus. No texto de Lucas, nós vemos Jesus exercendo o seu trabalho, a sua vocação no público, mas Jesus em nenhum momento abria mão da sua experiência com Deus no particular, no privado. E nós vimos aqui pelo menos 3 textos que nos falam Jesus saindo ali da sua agenda, do seu trabalho, para ter momentos com Deus. Por isso, eu quero pensar com você aqui, como que a gente pode crescer em oração, em meditação da palavra, em tempos de distração? Como que a gente pode olhar para esse princípio que Jesus nos dá, desse momento com Deus, e como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? O versículo 16 pode nos ensinar aqui algumas coisas. E eu diria para você o seguinte: primeiro, versículo 16 diz que ele, porém, se retirava. Eu penso que aqui Jesus tomou uma decisão. Diante da procura, da agenda, Jesus toma uma decisão. A decisão de se retirar da loucura, do barulho, das palavras, das pessoas. Porque de alguma maneira isso pode nos distrair. Isso talvez distraía Jesus. Eu tenho para mim que hoje nós vivemos um tempo em que muitas coisas roubam a nossa atenção. Muitas coisas querem competir com a gente. E eu acredito que essa decisão de se retirar, ela precisa ser uma decisão que precisa estar até na nossa agenda. A nossa vida devocional ela não vai frutificar, ela não vai crescer se nós continuarmos a darmos desculpas. E nós somos bons em darmos desculpas, culpamos o tempo, ou melhor, culpamos a falta de tempo. Mas vamos combinar que para aquilo que nos é importante, para aquilo que nós damos valor, nós sempre conseguimos um tempo. Nós sempre damos tempo para aquilo que vale. Há tempos atrás eu li um livro chamado A Tríade do Tempo, e nesse livro ele separa as nossas atividades naquilo que é importante, circunstancial e urgente. Eu penso que para um discípulo de Jesus, essa decisão tem que ser algo importante, algo que faz parte do nosso dia a dia. E a pergunta para nós aqui, a pergunta para você pensar o quanto esse tempo com Deus é importante para você. O quanto isso você decide viver essa realidade. E aqui a gente conversou até no pequeno grupo essa quarta-feira, que talvez para algumas pessoas esse tempo, essa decisão, ela pode ser experimentada pela manhã, pela tarde, à noite, não há regra. Você precisa encontrar o seu horário.
Mas o que eu quero incentivar é você tomar uma decisão. Decida por ter um tempo em que você vai silenciar, abrir as Escrituras, orar e ouvir aquilo que Deus tem para você. Talvez alguns podem dizer, Davi, mas eu falo com Jesus a todo instante. Eu creio que isso seja possível também, mas o que eu estou querendo mostrar para você aqui, que Jesus deixa um princípio para nós e ele toma uma decisão de, no meio da agenda dele, se retirar, para que ele ouvisse a Deus. Eu estou falando de um momento em que a nossa atenção não está dividida com ninguém ou com qualquer outra coisa. Mas para que a gente experimente isso, para que isso se torne algo importante na nossa jornada diária, de fato, nós precisamos tomar uma decisão. Essa é a primeira atitude. Segunda, o texto diz para nós que Jesus, ele ia para lugares isolados. E aqui eu quero falar sobre lugar. É interessante que o ministério de Jesus, ele exerce em lugares geográficos específicos. Uma vez conversando com o Gerson Borges, ele comentou, que nós vemos, quando Jesus ia orar, Jesus ia para o monte. Nós vemos Jesus à beira-mar ensinando, desenvolvendo seu ministério de ensino. E nós vemos Jesus na cidade trabalhando, ou seja, Jesus exerce o seu ministério em lugares específicos, geográficos. Eu penso que nós temos um lugar para nós desenvolvermos essa nossa espiritualidade, esse tempo de ouvir a Deus, pode nos ajudar muito. Porque lugares são significativos para nós. Eu acredito que você, alguma viagem, algum momento da sua vida, algum lugar específico marcou a sua vida, algumas férias que você tirou. Porque lugares são importantes. Lugares transmitem algo para nós. E eu acredito que na nossa jornada de devoção a Deus, lugares podem nos ajudar muito. Jesus, quando ele vai falar sobre oração lá no Evangelho de Mateus, Jesus vai falar do quarto como esse lugar do secreto, para quando nós formos orar. A pergunta que eu quero fazer para você é: qual é o seu lugar? Um espaço, uma cadeira, um ambiente de conversa, de oração. Se você não tem, você diz, Davi, mas eu não tenho, eu quero incentivar você a criar esse lugar, seja na sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, seja num espaço público, em algum lugar da cidade. Qual é esse lugar de encontro? Um lugar mais íntimo. Porque o lugar, ele traz consigo história, traz memória. Lugares que viram altar, que viram memorial de um encontro com Deus. Eu me lembro de um filme, eu acho que chama Quarto de Guerra, de uma mulher de oração, e a mulher tinha um lugar na casa dela, em aquele lugar ela transformou, e esse é o nome do filme, num quarto de guerra, um lugar onde ela travava as lutas de oração dela. Qual é o seu lugar? Qual é o lugar desse encontro? Jesus tinha, e pelo que nós vemos nos evangelhos, os montes eram um lugar de Jesus. Qual é o seu lugar para ouvir a Deus? Crie, procure, crie esse hábito de ter um lugar ou de ter alguns lugares onde você separa um tempo para ouvir Deus. Mas por último, Jesus tomou uma decisão, ele foi para um lugar e ele agiu. E o texto diz para nós que ele ia para esses lugares isolados para orar. E aqui eu quero falar sobre a ação. Eu penso que nós podemos ampliar aqui, pensar nesse lugar como um lugar de oração, de meditação, de ouvir, de conversar, de buscar, de ler. Eu acredito muito que a gente ora para meditar nas Escrituras, mas a gente também medita nas Escrituras em oração. Porque eu creio, meu irmão e irmã, que na vida do discípulo de Jesus, tudo vai fluir dessa relação com Deus. Tudo que a gente fizer, todo o nosso testemunho, toda a nossa vida vai fluir dessa decisão, desse lugar, dessa ação de ouvir aquilo que Deus tem para nós.
Mas sabe que quando talvez a gente vai para esse momento, a gente pode se distrair, a gente pode se perder. E olha o que o Bonhoeffer diz: uma das maiores dificuldades é que os nossos pensamentos divagam com facilidade e enveredam por caminhos próprios, dirigindo-se a outras pessoas ou acontecimentos da nossa vida. Eu acho que se você já tentou separar um tempo de silêncio, de oração, provavelmente você passou por isso. E é fato, e o Bonhoeffer afirma, que os nossos pensamentos divagam com facilidade. Ainda mais nós, hoje em dia, que temos talvez a mania ou o hábito de querermos ter esse tempo com o celular, com as notificações aparecendo a todo momento e a todo instante. Eu quero afirmar para você, mas te encorajar. Orar é difícil. Meditar naquilo que nós lemos é difícil. Mas nós vamos nos acalmando e vamos submetendo todos esses pensamentos, essas pessoas, esses acontecimentos, nós vamos submetendo tudo isso a Jesus em oração. E é nessa relação profunda e íntima que nós vamos encontrar a fonte para a nossa comunhão. O Henry Nouwen diz que é nesse lugar da oração, da meditação, que nós aprendemos a ouvir a voz do amor. É nesse lugar da oração que nós encontramos sabedoria. É nesse lugar que nós recebemos coragem para tratar qualquer questão que se apresente na nossa vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero incentivar você a, mesmo com as divagações, com os seus pensamentos, insista. Separe um tempo, por mínimo que seja, mas tome uma decisão. Escolha um lugar e busque, ouça Deus, mais do que você querer somente expor, mas ouça, abra as Escrituras e ouça aquilo que Deus tem para você. Eu quero afirmar, incentivar você que é da nossa família, que é a família Conviver, que a nossa igreja tem muito a ganhar quando cada um de nós, individualmente, nós temos esse tempo com Deus. Quando nós somos encorajados e desafiados pela palavra de Deus, quando nós recebemos essa revelação do Pai para as nossas vidas, para a nossa caminhada. E eu volto a dizer que o fato da gente decidir isso, ter um lugar e gastar o tempo para orar, para ouvir a Deus, eu acredito que quando nós voltamos, quando nós nos encontramos, isso é muito mais significativo, isso é muito mais frutífero. Nós não ficamos apenas na superfície, mas quando nós estamos cheios de Deus, a profundidade, a abertura do coração, há pão para ser repartido. Por isso, nesse dia, para essa semana, tome uma decisão. Escolha um lugar, silencie, busque a Deus. E vazio de si mesmo, mas cheio de Deus, volte para o abraço da comunhão. Para ser pão, para ser repartido, para ser alimento, para se doar em favor do corpo. Eu quero terminar, e o Bonhoeffer, e talvez você ouve isso e diz, Davi, mas isso é regra, isso pode soar como muito legalismo do ter que fazer, mas olha o que o Bonhoeffer diz, isso não tem nada a ver com legalismo, isso é disciplina e fidelidade. Disciplina e fidelidade. Discípulos de Jesus que querem ter vida em comunhão, eles têm vida com Deus. Eles amam a Deus, eles buscam a Deus, eles ouvem a Deus, porque aquilo que eles ouvem, aquilo que eles recebem de Deus, é isso que eles vão partilhar, é isso que eles vão dividir. Por isso, esse momento, esse tempo de silêncio, de solitude, nada mais é do que disciplina e fidelidade. Que eu e você, que a nossa comunidade seja marcada por sermos uma comunidade disciplinada, que a gente ame a Deus, assim como nós nas nossas vidas temos tantas outras disciplinas. Chegamos no trabalho no horário certo, temos muitos de nós uma vida regrada nas nossas atividades físicas com a nossa alimentação, com os nossos afazeres, mas que a gente seja disciplinado
nesse nosso tempo com Deus. E mais do que isso, que nós sejamos encontrados fiéis. Fazemos isso não por regras ou para conquistar, mas porque nós somos fiéis a Deus e Ele tem sido fiel conosco. Por isso, que Deus te ajude, que Deus te abençoe e que você experimente um crescimento na sua vida devocional. Que isso que a gente compartilhou seja apenas o início, o começo. Que a partir desse encontro da oração e a leitura bíblica, que haja no seu coração sede por mais, por conhecer mais, por querer mais, por desfrutar de tantas outras disciplinas. E mais do que isso, que esse tempo com Deus te leve para a comunhão muito mais cheio de Deus, muito mais cheio de coisas para compartilhar e para repartir com quem vive perto de você. Que Deus te abençoe, que Jesus possa encher o teu coração, que o Espírito Santo te encoraje e que a sua vida de devoção possa experimentar, ainda nesse tempo, nesse ano, um crescimento para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.